Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Estarei resolvendo mais uma questão do concurso da SpaceX que ocorreu no ano de 2020 para ingresso no ano de 2021. Sem mais delongas, roda a vinheta aí. É isso galera, como vocês podem perceber, a nossa questão de número 32 já se encontra na íntegra e vamos fazer juntos a leitura do enunciado. O desenho abaixo apresenta uma barra metálica ABC em formato de L de peso desprezível com dimensões AB igual a 0,8 metros e BC igual a 0,6 metros, articulada em B por meio de um pino sem atrito e posicionada a 45 graus em relação à linha horizontal. Na extremidade de A é presa uma esfera homogênea de volume igual a 20 litros e peso igual a 500 newtons por meio de um fio ideal tracionado. A esfera está totalmente imersa sem encostar no fundo de um recipiente com água, conforme o desenho abaixo. O valor do módulo da força F, que faz 90 graus com o lado BC e mantém o sistema em equilíbrio estático, como o desenho abaixo, é densidade da água 1000 kg por metro cúbico, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, seno e cosseno de 45 graus, ambos iguais a raiz de 2 sobre 2. É isso aí, meu povo. Vamos lá, vamos resolver essa questãozinha maravilhosa aí da SpaceX. Basicamente é uma questão que trata, num panorama geral sobre momento, tá? Então eu já até coloquei aqui para vocês no cantinho, que a gente vai resolver a ideia de equilíbrio entre essas barras, fazendo o somatório de momentos igual a zero. Primeira coisa que eu te pergunto, o que é um momento? Gente, um momento nada mais é do que uma capacidade que uma força pode oferecer em rotacionar o nosso corpo em relação a um ponto de apoio. No caso, nosso ponto de rotação, que a gente vai chamar aqui, é o tal do ponto B, que já foi até explicitado para a gente lá no enunciado, Então, tanto a barra B quanto essa barra BC podem rotacionar em prol desse nosso lado B, tá? Para vocês terem uma noção básica do que está acontecendo, essa nossa força F aqui, ela tem uma capacidade de trazer a barra BC, de girar o sistema no sentido horário. Já esse fio que está preso aqui, tanto a nossa esfera quanto a nossa barra B, ele tende a girar o sistema no sentido anti-horário. Então, cada uma dessas situações pode provocar no teu sistema um giro para determinado sentido. E esses giros, para que a barra esteja em equilíbrio, tem que se anular, tá certo? Então, olha só, a primeira indagação que eu vou fazer para vocês é a seguinte. Esse nosso fio aqui, ele tem uma respectiva tração, ele está esticado. Então, essa tração aqui do nosso lado esquerdo, que está uma tração que está sendo aplicada sobre a barra B também, ela basicamente vai criar um momento. Essa força F aqui, que está formando um certo ângulo com a nossa barra, que foi explicada no enunciado, também provoca um certo momento, tá? Mas olha que interessante. Esse ângulo aqui já foi dado para a gente, entre a força F e a barra BC, é um ângulo de 90 graus, mas eu tenho que me preocupar agora um pouquinho com um ângulo basicamente formado pela força de tração e pela nossa barra AB, tá? Então eu já verifico que esse ângulozinho aqui, é um ângulo de 45 graus, foi explicado pela questão inicialmente. E aqui, pessoal, você teria também uma espécie de um triângulo retângulo isósceles, sendo fechado aí na ilustração. Esse camarada aqui que eu estou pintando para vocês, ele também vale 45 graus. Tudo bem? Então, a força de tração, tá? O vetor tração aqui, ele forma com a nossa barra B um ângulo de 45 graus. O que a gente faz agora nesse exato momento? Você tem que, basicamente, pegar o módulo do momento anti-horário dessa situação. O que você faz? Você pega a intensidade da força, você verifica o braço de alavanca, que é o comprimento AB, e você ainda multiplica pelo seno formado entre a força, e o teu respectivo braço de alavanca, que a gente sabe que é um ângulo de 45 graus, tá? E isso tem que ser igual ao momento, da força que tende a girar esse sistema no sentido anti-horário. Você pega a intensidade da sua força F, você multiplica pelo lado BC, que vai ser o teu outro braço de alavanca, e aqui você faria um seno de 90 graus. Só que a gente sabe muito bem que esse seno de 90 graus, ele vale uma unidade. Então você meio que não precisa colocar esse cara, entendeu? Porque aqui você teria o número 1 e ele acaba sendo algo neutro na nossa multiplicação, tá certo? E aí, para a gente desenrolar ainda mais essa situação, você teria o seguinte. No lugar do seno de 45, a gente pode colocar, no lugar do AB, primeiramente,
a gente poderia colocar o 0,8, que foi explicado para a gente no enunciado. No seno de 45 a gente coloca a raiz de 2 dividido por 2. Do outro lado da equação você coloca a força F e aqui você põe o 0,6. Ou seja, basicamente para você achar essa força F, você tem que passar esse 0,6 para o outro lado. Quando o 0,6 passa para o outro lado da equação, você vai cair com uma estrutura mais ou menos do tipo, ó, T vezes 0,8 vezes a raiz de 2. Toda essa galera que vocês estão enxergando aqui está dividida tanto por 2 quanto pelo 0,6 que acabou de chegar dividindo. Tá? Aqui a gente tem a estrutura para a nossa força F. Tudo bem? Vocês entenderam até o momento? Gente, qualquer dúvida, solta aí nos comentários que eu respondo no momento oportuno, tá certo? Vamos lá, vamos continuar as nossas simplificações, tá, galera? Então, em cima eu tenho 0,8. Esse 0,8 é um número par, então você pode simplificar com esse 2. Vai sobrar 0,4 em cima e vai sobrar um número 0,6 embaixo. 0,4 em cima, 0,6 embaixo, dá para simplificar também. Então você vai acabar fazendo uma simplificação mútua aqui, né? Ou seja, vai sobrar na parte de cima o número 2 e vai sobrar na parte de baixo o número 3, tá certo? Então, basicamente, uma estrutura bem movimentada, né? Para a intensidade da nossa força F. Basta pegar a intensidade da tração que atua nesse fio, a gente já vai falar sobre ela, multiplicar por 2/3, tá certo? E ainda temos que dividir aí pela raiz de 2. Quando a gente efetuar essa conta, nós vamos estar calculando de fato a intensidade da nossa força F. Pessoal, vamos sublinhar essa equação aqui porque ela é extremamente importante para a gente. Mas, como eu já disse para vocês, para nós calcularmos o valor da F, né, eu preciso saber quanto que vale a tração que atua nesse fio. Para a gente calcular essa intensidade de tração, eu vou vir aqui para cima, olha, gente, para o equilíbrio da esfera. E a gente vai aprender, né? Aprender não, a gente vai recapitular, na verdade, a montar algumas forças que atuam sobre esse fio aí, pode ser? Então, a primeira força que atua, basicamente você sabe que o fio está esticadinho, né? Então você poderia marcar essa tal força atração. Esse corpo aqui, essa esfera, ela tem massa, então ela me apresenta uma determinada força-peso e, além do mais, ela está imersa num determinado fluido. Então, quando um corpo, né, se encontra imerso num certo fluido, você tem um empuxo, né, a gente poderia marcar aqui também, ó, verticalmente para cima, uma certa força de empuxo, que é uma força resultante que o nosso líquido proporciona, que o nosso fluido, né, no geral, proporciona sobre o corpo, tá? Então aqui a gente já tem todas as intensidades, todos os vetores possíveis, tá? E quando eu digo que essa esfera está em equilíbrio, é porque o somatório das forças vale zero. Somatório das forças ser igual a zero, basta você fazer o seguinte: tudo que está para cima, no caso o empuxo mais a tração, tem que dar aquilo que está para baixo, que você sabe que é o peso, tá certo? Então, para a gente calcular essa intensidade de tração, basta eu subtrair o peso do nosso empuxo. Vamos fazer essa dinâmica aqui? Vamos fazer essa continha? Quanto que vale? Eu vou fazer separado primeiramente, tá? Depois a gente verifica bonitinho quanto que vai dar essa nossa tração. Então, ó, vamos calcular aqui primeiramente quem é o nosso empuxo, tá? Ou melhor, o peso, né? O peso aparece primeiramente ali na estrutura, a gente pode começar por ele. Então, essa nossa intensidade da força-peso, eu acho que todo mundo aqui conhece como sendo massa, né, vezes a aceleração da gravidade, vezes um módulo da aceleração da nossa gravidade. Por incrível que pareça, esse valor já foi dado, tá? Então você já sabe que esse nosso empuxo aqui, galera, ele tem uma intensidade de 500 newtons. Até então, tranquilo? Beleza. Agora vamos para outro panorama, né? A gente precisa calcular quanto que vale o nosso empuxo, tá? Tu se lembra da estrutura para a gente calcular o módulo do empuxo? Olha, o módulo do empuxo é a densidade né, a gente pode colocar aqui no caso densidade do líquido, mas de uma forma genérica deveria ser a densidade do fluido, tá? Multiplicado pela intensidade da aceleração da gravidade, também multiplicado pelo volume imerso desse corpo. Muito cuidado com as estruturas, tá? Isso daqui, galera, vai ser igual a quanto? Vamos aqui para a linha de baixo.
Isso vai ser igual, densidade do líquido é a densidade da água, eu vou acabar colocando como 10 ao cubo, né, que são esses, no caso é o 1000 kg por metro cúbico, então eu tenho muita mania de escrever em forma de potência, 10 ao cubo. A gravidade vale 10, ok? E o volume desse cara imerso? Bom, todo o volume da esfera está de fato imerso, né? Então são os 20 litros que o enunciado nos forneceu. Só que litros, galera, não é uma unidade do sistema internacional. Para você transformar litro, né, para o sistema internacional, basicamente você precisa multiplicar por 10 a menos 3. Então, litro passando para o sistema internacional dá 10 a menos 3. Ou seja, o nosso empuxo, essa nossa intensidade da força empuxo, vai ser 10 ao cubo com 10 a menos 3, já que trata-se de um produtório aqui, né? Todo mundo está multiplicando por todo mundo, você basicamente eliminaria esse cara, né? Dá 1. E aí sobra 10 vezes 20, que é a mesma coisa que 200 newtons, tá certo? Então, veja bem, se você sabe quanto que vale agora a sua tração, perdão, se você sabe quanto que vale o seu peso, se você sabe quanto que vale o módulo do seu empuxo, né, calcular a tração não vai ser uma tarefa muito difícil. Então, a nossa intensidade dessa força de tração aí, que aparece no nosso desenho, vai ser peso 500 menos empuxo 200. Esse valor vai nos dar 300 newtons. A gente pode, portanto, sublinhar também essa informação. Sublinhando essa informação, eu vou recorrer à minha primeira equação, na verdade, que nós havíamos descoberto, né? Então, para a gente matar esse problema, para a gente resolver de uma vez por todas, né? Basicamente, eu posso dizer para vocês que a minha intensidade de força F vai ser a tração, que vale 300, né? Multiplicado por 2 vezes raiz de 2, toda essa galera aqui dividida basicamente por 3, né? Aqui já é o valor da nossa força F. Resolvendo isso daqui, 300 dividido por 3 dá para a gente simplificar. Então, corta o 3 em cima e embaixo, né, galera? Então, basicamente, quando você faz esse corte, sobra o 100 na parte de cima. Sobrando o 100 na parte de cima, o que a gente faria? 100 vezes 2, não é isso? Que vai nos dar 200, e ainda não podemos esquecer dessa raiz quadrada de 2, tá? Como a gente está calculando uma intensidade de força, a unidade no sistema internacional é o Newton, tá? Então, aqui fica a nossa resposta final para esse exercício. Será que você consegue visualizar alguma coisa do tipo no nosso enunciado? Eu acho que a letra A é a que melhor responde essa situação. Se você gostou desse vídeo, peço para que você deixe o seu like, deixe um comentáriozinho aí também para eu saber se o trabalho está bacana. E o mais importante, se você puder compartilhar em suas redes sociais, marcando o Instagram, @fisicadocarelli, vai ser de extrema valia. Tá certo, pessoal? Então agradeço muito. Até a próxima oportunidade.